Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta para mais um estudo do livro de Apocalipse e hoje vamos falar sobre os capítulos 2 e 3, já alcançando então as cartas às 7 igrejas, como foi determinado por Jesus ao seu servo João, para que ele fizesse as anotações para que tudo isso fosse divulgado às igrejas. Vimos também que as igrejas são as coisas que estavam acontecendo naquele momento presente daquela época, e algumas coisas, algumas profecias mais imediatas, referentes àquele momento que estava sendo falado. Precisamos ter muita atenção, porque essas cartas contêm informações extremamente relevantes. Então, vamos nos ater com as informações ao que está escrito em Apocalipse, você sempre conferindo na sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, e sempre disponível, para que Deus possa, através do seu Espírito, nos dar a orientação e o entendimento necessário. Observando e analisando o conteúdo das cartas que foram enviadas por Jesus, a cada uma das 7 igrejas da Ásia, percebemos que o que há, na verdade, é um esboço e um reforço da doutrina de Jesus para os cristãos e, consequentemente, para cada parte da igreja em toda a terra e em qualquer tempo. Então, o que foi dito é atemporal. Na verdade, são determinações e orientações de Jesus para todos os cristãos de todos os tempos. Esse reforço demonstra a preocupação de Jesus em preparar os cristãos, orientando-os sobre sua conduta para suportar a vida no mundo até a sua volta, ou seja, durante o nosso tempo de peregrinação. Reflete os comportamentos de uma vida espiritual, conforme as orientações e recomendações do nosso Senhor Jesus Cristo, baseado em tudo que ele disse nos evangelhos e que foi replicado pelos apóstolos, nas suas epístolas, obviamente. Perceba que Jesus pede que se ouça o que o Espírito diz às igrejas e que só os que vencerem herdarão as promessas. Todas as promessas feitas em Apocalipse, capítulos 2 e 3, que estamos vendo agora, as 7 igrejas, relacionam-se com a vida de cada cristão e apontam exatamente para o final de tudo que está relatado nos capítulos seguintes, capítulos esses de 4 a 22 do livro de Apocalipse. O interessante é que alguns dizem que a igreja não participa dessa parte das tribulações, por não ser citada nos capítulos de 4 a 19. Porém, é exatamente o contrário desse raciocínio. Jesus não cita a palavra igreja, mas fala dos santos, e está vinculando, assim, diretamente a vida de cada cristão a todo este período. Até porque o que ele faz é dar dica e ensinar como se deve agir e o que deve ser feito para poder sair vitorioso desse período da tribulação. E ele repete isso 7 vezes, então a coisa é muito séria. Para vermos que não procede essa posição, que a igreja estaria fora desse período, basta prestarmos atenção às palavras de Jesus, que afirmam que os cristãos estarão presentes em toda a tribulação e que ele, Jesus, vai abreviar aqueles dias exatamente por causa da presença dos escolhidos. Vemos em Mateus 24, versos 21 e 22.
Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Outra característica comum a todas as igrejas, e que devemos prestar extrema atenção, é que Jesus diz para cada igreja: conheço as tuas obras, e depois faz as devidas admoestações para disciplina e correção de cada igreja para o julgamento final. O importante é saber, pelas referências bíblicas, que esse critério de julgamento está em conformidade com os enunciados e as recomendações de Jesus e dos apóstolos. Vemos em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente do judeu e também do grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Isto são palavras de Paulo, né? Em Romanos 2, de 6 a 11, e são extremamente esclarecedoras, porque ele diz exatamente sobre quem vem a ira de Deus e sobre aqueles que serão poupados. Ainda vemos em Apocalipse 20, 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Para finalizarmos, em Apocalipse 20, 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno eram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então não se estranhe, efetivamente Deus é justo, e seremos julgados segundo as nossas obras. Todos, né? Cada pessoa, mas com o peso da justiça de Deus. Por isso devemos cumprir as obras para as quais fomos preparados para andar nelas. Mas uma característica comum a todas as igrejas é que Jesus diz no final de cada carta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E isso é repetido por 7 vezes. Essa mesma frase, literalmente. Então significa que é uma ênfase explícita e deve ser bem entendida e atendida. Esse resumo das cartas de Jesus às igrejas demonstra que o Apocalipse tem por finalidade preparar as igrejas para receberem a salvação e vida eterna. Vários aspectos que são referidos nos capítulos finais de Apocalipse estão representados nas promessas das cartas às 7 igrejas. Então não tem como dizer que as igrejas não se referem aos próximos capítulos, pois é exatamente o contrário. Eles se referem às igrejas internamente, pelo seu conteúdo, pela sua dinâmica, e ao final, na conclusão, exatamente nós vemos que o que vai acontecer é tudo que está prometido às 7 igrejas. Vamos ver algumas relações disso, né? Então, por exemplo, quando se fala à igreja de Éfeso, existe a referência: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, Apocalipse 2:7, que está relacionado com o versículo 14 do capítulo 22 de Apocalipse.
que se refere àqueles que tenham direito à árvore da vida. Para a igreja de Esmirna, também diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Em Apocalipse 2:11, que está relacionado com Apocalipse 20, versículo 6, que fala sobre a primeira ressurreição. Para a igreja de Tiatira, diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Isso está em Apocalipse 2, 26 a 28, mas está relacionado com Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que fala, que seremos sacerdotes e reinaremos com ele, e Apocalipse 22, 16, que fala sobre ele ser a resplandecente estrela da manhã. Para a igreja de Sardes, também diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso está em Apocalipse 3:5, mas está relacionado com Apocalipse 19:8, quando fala sobre o banquete e que os justos seriam vestidos de linho fino, que se refere à justiça dos santos. Mas também está relacionado com Apocalipse 21, 27, que fala que só os inscritos no livro da vida entrarão na cidade santa. Na referência à carta de Filadélfia, Jesus diz: a quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Pai e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, Apocalipse 3:12, que está relacionado diretamente com Apocalipse 21:2, que fala sobre a descida da Nova Jerusalém. E agora, para a última carta, para a carta de Laodiceia, encontramos a seguinte referência: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso está em Apocalipse 3:21, que está relacionado com Apocalipse 24, que diz: e vi tronos e assentaram-se sobre eles. Fica clara a doutrina de que Deus, na verdade, está preparando a igreja e, consequentemente, os cristãos para a vida eterna. E vemos isso em Apocalipse 14:12, quando diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam seus mandamentos e a fé em Jesus. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21:7. Isso foi para que tivéssemos já a percepção antecipada de que tudo que está indicado no final de cada carta, agora falei sobre todas ao mesmo tempo, o que é interessante, pois nos dá uma visão completa, mostra que tudo isso será cumprido e é onde será guiado e atingido o resultado final do livro de Apocalipse. Então é exatamente um guia de orientação. Por isso eu digo, é uma doutrina para que o cristão receba a salvação e a vida eterna. Então precisamos ter muita atenção, como já foi dito, porque Jesus fala isso 7 vezes e algumas coisas ele repete, como vimos essa questão do quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque era de extrema importância, e então as explicações sobre o que era necessário para a vitória. Mas agora vamos ainda também descer ao nível do detalhe de cada igreja, fazendo uma breve apreciação especificamente para cada uma. Para a igreja de Éfeso, Jesus se refere dizendo, escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas
que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse 2:1. Ele explica isso já, como falamos em Apocalipse 1:20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. É Jesus mesmo que explica, então a gente não precisa se estender mais do que isso, né? Alguns questionam, os 7, cada igreja tem um anjo. Aqui, anjo é o mensageiro, né? E quando Jesus aqui está se referindo ao anjo das 7 igrejas, ele não está se referindo a um anjo que fica em cada igreja. Ele está se referindo aos líderes, né, de cada igreja. A esses ele está se direcionando. Se fossem anjos de verdade, ele faria uma comissão lá no céu, reunindo os anjos, não precisaria nem nos notificar, né? Então aqui ele está se referindo aos líderes que estão à frente de cada igreja, para que eles ouçam o que Jesus tem para dizer. Os 7 castiçais, ele já diz, são as próprias igrejas, né? A assembleia de cada local que congregam os santos daquele local. Os santos, quando falamos aqui, estamos falando das pessoas que, pela fé, aceitam a Deus como único Deus e a Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele que veio em carne, não passou, né, sendo incorruptível, sendo imaculado, porque ele não se envolveu com a corrupção, pelo seu extremo amor, se deu, passou pelas aflições, sofreu sobre si as nossas transgressões, levou as nossas injúrias, nossas injustiças e os nossos pecados. E no seu sacrifício, ele se imolou por nós, nos dando assim a esperança da salvação. Inclusive aproveito aqui para aqueles nossos convidados que estão ouvindo esses estudos, que permaneçam conosco, que estudem a Bíblia e que se arrependam dos seus pecados, como cada um de nós fizemos e fazemos diariamente, e se volte para Deus e clame pelo nome de Deus e clame a Deus pela salvação que há em Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida. E assim permanecendo na fé até o final, conforme todas essas orientações que estamos trazendo aqui, dadas por Jesus, para que os cristãos vivam no seu dia a dia. Prosseguindo, então ainda, né, estamos falando da primeira igreja, a igreja de Éfeso. Isso foi o endereçamento que Jesus faz. E ele diz, como diz a todas, para Éfeso: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. Tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Isso está em Apocalipse 2:4. É bom nós refletirmos aqui, até porque nós todos, inclusive, né, os cristãos, porque às vezes pensamos que nossa vida está perfeita, estamos em Cristo muitos anos, está tudo bem, estamos nos aperfeiçoando, mas Jesus diz: deixaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Os princípios básicos da fé são arrependimento, fé em Jesus Cristo e amor a Deus e ao próximo. Então temos que pensar o que aconteceu com Éfeso, porque apesar dela ter recebido informações positivas, características positivas, né, testou os apóstolos e não foi ludibriada por eles, mas ela deixou o primeiro amor. Prosseguindo, tenho, porém, isto, né, tenho contra ti, né, ponto negativo de Éfeso. Desculpa, o ponto negativo foi esse: deixaste o teu primeiro amor. Agora, tenho a favor de ti, porém, isto, que odeias os nicolaítas, os quais eu também odeio. Apocalipse 2:6. Aqui fica uma pergunta, né? O que serão, ou quem foram os nicolaítas?
Essa referência ela não existe no Velho Testamento e nem no Novo Testamento, ela só é mencionada aqui em Apocalipse. E é interessante então fazermos uma breve análise. Eu vou trazer aqui uma informação, porque na verdade o que existia no Velho Testamento era referência a Balaão. Então Balaão aparece no Antigo Testamento como alguém que tentou conquistar pessoas através da fraude e do engano. Assim, da mesma forma com que Balaão tentou prejudicar o povo de Israel com profecia enganadora, os nicolaítas tentavam destruir a Igreja de Cristo através de doutrinas falsas. Além disso, o nome de Balaão significa ele destrói o povo. Nicolau significa ele conquista o povo. É um paralelo interessante. Esse nome pode ter sido aplicado no Apocalipse como tipo de alegoria, né? Helenizada, obviamente, para se referir à prática de Balaão como corruptor de Israel. Então, o que eles fizeram foi uma adaptação àquela situação contemporânea àquela época. Assim, os nicolaítas, que vem do grego Nicolaites, pode significar algo como conquista do povo, no sentido de destruição, né? De conquistar, retirar o povo, né? Do seu caminho em direção a Cristo e desviá-lo, né? Com doutrinas falsas. De qualquer forma, Jesus repreende então a igreja de Éfeso, e depois nós veremos também a igreja de Pérgamo. Na verdade, aqui ele não repreende, aqui ele diz que Éfeso odeia os nicolaítas, mas em Pérgamo nós veremos que é o oposto, né? Em Pérgamo eles seguem os nicolaítas. Então Jesus repreende a igreja de Pérgamo, que falaremos depois, por aceitar pessoas que seguiam a doutrina de Balaão, da mesma forma com que Balaão ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Tais pessoas também buscavam lançar tropeço entre os cristãos. Eles procuravam induzir os crentes a comerem de banquetes pagãos e a se prostituírem. Práticas semelhantes também tinham ocorrido entre os israelitas nos dias de Balaão. Isso nós vemos em Números 25, de 1 a 3 e Números 31, 16. É por isso que os nicolaítas aparecem na literatura cristã da época dos pais da igreja como sendo pessoas amantes do prazer, caluniadoras, corruptoras de sua própria carne e que viviam uma vida devassa. Assim, certamente, os nicolaítas eram pessoas comprometidas com o mundo pecaminoso. Eles participavam e incentivavam outras pessoas a se entregarem a festas, rituais, práticas e banquetes imorais e idolatria dos pagãos. Precisamos fazer um transporte para os dias atuais. O que você percebe que se assemelha a isso nos dias atuais, na vida do mundo contemporâneo, dentro das igrejas e na sua vida pessoal? Será que existem tentações e pessoas e situações que tentam nos tirar do caminho de Deus, de fé em Jesus, para nos envolvermos com os caminhos desta vida? Nós precisamos lembrar nesse momento que Jesus nos salvou, Ele perdoou os nossos pecados exatamente para rompermos com os rudimentos do mundo, para rompermos com a corrupção da carne, dos olhos, com a soberba da vida. Então, precisamos ter muito cuidado com essa doutrina, né, dos nicolaítas, que era uma analogia, uma referência às doutrinas de Balaão dos tempos antigos. Aqui vale considerar um detalhe importante, que relaciona-se ao contexto da época e também ao do nosso momento histórico. Nos dias em que o livro de Apocalipse foi escrito, deixar de comer alimentos sacrificados a ídolos e recusar-se a frequentar as festas do paganismo implicava praticamente no isolamento social e econômico. A vida daquela sociedade girava em torno dessas festas e o comércio tinha como patronos as deidades cultuadas nelas.
alguma semelhança com o momento atual, né, na qual, pelo trabalho, pela própria sociedade, temos que frequentar pelo networking, né, relacionamento com as pessoas. Então somos convidados e incitados a nos misturarmos e a estarmos no meio dessas pessoas. Temos que levar em consideração o seguinte: precisamos ver como está a nossa vida, né, na fé em Cristo, e a nossa firmeza. Lembremos que Jesus participava disso até para falar de Deus, do reino de Deus, e levar o perdão dos pecados, para trazer os pecadores para o reino de Deus. E assim ele o fez. Assim podemos fazer também. Mas questione, será que você está indo nessas festas, está dando testemunho de Jesus, está tendo espaço e está tendo equilíbrio emocional e espiritual para trazer aquelas pessoas a Cristo naquele momento? Porque se não for assim, então é o oposto, é você que está sendo envolvido e você que está sendo constrangido, né, a mudar o seu modo de vida. Então perceba, não é condenável que participemos se cumprirmos a nossa missão de luz do mundo e sal da terra. Caso contrário, se o sal não salgar e se a candeia não iluminar, não serve para mais nada e corre o risco dela ser apagada. Então, tome muito cuidado com essas situações, porque assim foram e assim elas continuam. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, como dissemos e voltamos a repetir, se você está firme e entende isso como uma missão e está preparado, sim, é uma seara para que você semeie a palavra de Deus e colha pessoas, tire-os das trevas e traga-os para a luz. Mas isso vai depender muito como está a sua vida espiritual. Bom, então os nicolaítas, eles procuravam contornar a situação, eles tentavam misturar elementos do paganismo dentro da Igreja de Cristo e ainda acreditavam poder justificar suas práticas pecaminosas. Sobre esse desvio da Igreja pelo caminho de Balaão, Pedro já havia alertado na sua segunda epístola. Então, depois você leia 2 Pedro 2, de 6 a 22. Fala especificamente sobre isso. Entretanto, os que cedem à doutrina de Balaão, a sentença já foi dada por Cristo. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2,16. Agora, a recomendação, para a igreja de Éfeso. Então, a recomendação é a parte final. Jesus diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2,5. Falando, sobre o primeiro amor, primeiras obras, e aqui a recomendação é que a igreja, cada cristão se arrependa, que primeiro avalie, lembre-te de onde caíste. Então foi uma situação que eles foram envolvidos de alguma maneira e que eles se afastaram do primeiro amor. Se arrependa e pratique as primeiras obras. Como dissemos, todas essas orientações de Jesus às igrejas é exatamente para prepará-las para receber a salvação e a vida eterna. Então Jesus está fazendo uma correção do caminho que eles estavam seguindo. Então é necessário arrependimento. Aí você diz: mas a igreja de Cristo vai se arrepender? Sim, a todo instante. Não só a igreja, mas individualmente, cada cristão precisa reavaliar a sua vida o tempo todo e estar diante de Deus, arrependendo-se dos seus pecados, corrigindo, não se afastando nem para a direita nem para a esquerda, mas mantendo-se no caminho de Cristo, se preparando, mantendo-se e se santificando, sendo justificado e mantendo-se irrepreensível para a volta de Jesus. O importante aqui é que ele diz: veja, olha como a situação é grave. Se não se arrepender e praticar as primeiras obras,
brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Então, se não te arrependeres, precisamos ver, o cristão não vive em desobediência. Nós fomos chamados para a obediência da fé e obediência da palavra de Deus. Recebemos o perdão dos nossos pecados e, se cometemos pecados, pedimos perdão a Deus, né? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas se vivemos em pecado, então estamos nos afastando de Deus. Então, já vimos em relação à paciência dos santos que é necessário reter, é necessário se arrepender e corrigir os nossos caminhos. Porque senão Jesus vem e, neste caso aqui, ele fala abertamente: retirarei do seu lugar o teu castiçal. Lembrando que o castiçal aqui representa a igreja. Seguindo, uma referência sobre isso, João 12, 24 e 25. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Muito bem. E depois, Jesus diz para Éfeso: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Já vimos em Apocalipse 2,7, associado a Apocalipse 22, 20. E sim, repete: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, isso foi referente a Éfeso. Nós temos ainda mais 6 igrejas e vai acabar se tornando muito extenso se nós prosseguirmos aqui. Já é um bom exemplo a igreja de Éfeso. Nós já falamos de qualquer forma sobre o fim de todas elas, que eram as promessas alcançadas e que estão associadas com o final dos capítulos de Apocalipse. Toda essa ideia já foi passada, mas nós vamos então, no próximo estudo, nós voltaremos para finalizarmos, já falando especificamente de cada igreja, só para trazermos os ensinamentos, ressaltarmos os ensinamentos de cada uma, que ainda está contido em cada uma delas. Falaremos as outras que não falamos, falaremos sobre Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É importante porque são, na verdade, abordagens da vida cristã. Essas 7 igrejas e as cartas a elas, na verdade, cada uma aborda uma situação da vida cristã, que ocorre, na verdade, a todo momento com cada um de nós. Ocorria naquela época e ocorre hoje. São as situações da vida na qual estamos envolvidos e que precisamos refletir espiritualmente, fazer uma avaliação ou uma reavaliação constante, vermos o ponto que estamos nos desviando do caminho para chegarmos ao alvo, sigo para o alvo, que é Cristo. E o que Deus faz ao dar essa profecia para Jesus, e Ele divulgando essas palavras para os cristãos, para os seus servos, e agora aqui através das igrejas, o que ele faz é dar um recado para todos nós, para nos disciplinar e nos corrigir, para que cheguemos ao fim e tenhamos o sucesso e recebamos o galardão, como ele diz, que é a vida eterna e a salvação. Meus irmãos, meus amigos e amigas, então, obrigado por esse acompanhamento de vocês aqui durante esses momentos e então até a próxima. Deus os abençoe.